gente hoje dá continuidade a uma série de exposição no livro do profeta Joel. Hoje é a segunda mensagem no livro do profeta Joel. Eu sei que o profeta Joel não é muito popular, talvez você vai demorar um pouquinho para achá-lo. Também não é um livro muito grande. Para aqueles que estão com a Bíblia da igreja, eu vou ajudar. Página 709. Para aqueles que não têm a Bíblia da igreja, está logo após o livro do profeta Oséias. Esse já é maior. Já tem um pouco mais de capítulos aí. Nós vamos ler hoje o capítulo 2, dos versos 1 ao 17. Costumo dizer que uma das grandes vantagens que nós temos ao pregar expositivamente, texto por texto, é que nós vamos ouvir exatamente aquilo que Deus quer para nós. Isso tira um pouco do pastor a liberdade de ficar escolhendo assuntos. E eu gosto quando Deus faz dessa forma. Ele vai falando à medida da exposição do texto. E eu tenho percebido que nestes últimos dias Deus está nos falando a respeito da necessidade de reconhecer a importância do perdão, a necessidade de arrependimento, de contrição, de mudança, de transformação de vida. E é isso que a gente vai continuar falando. Já ouvimos na quinta-feira, no culto de ação de graças, sobre a importância do perdão, a gratidão a Deus pelo perdão. E hoje o tema da nossa mensagem é: quando Deus anuncia a guerra, arrependimento é a saída. Vamos ler versos 1 a 17. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles, o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem, angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se, não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos,
que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Oremos, irmãos. Meus irmãos, eu já comentei sobre isso uma vez com os irmãos, e eu lembro agora, quando a gente passa um grande susto, a gente não se esquece fácil. Eu me recordo que há mais de 10 anos, eu descobri, depois de sofrer umas dores quase de parto, que eu tinha uma coleção de pedras nos rins. E cheguei ao médico, depois de receber o diagnóstico. O meu médico era um senhorzinho bem de idade. E ele dizia assim: moço, mas os seus exames aqui estão muito feios. Você é muito jovem para estar assim. Se você continuar nesse ritmo assim, você não vai chegar nem nos 40. E ele dizia assim com essa delicadeza. Ele me colocou um grande medo. E na semana seguinte lá estava eu com os novos exames que ele pediu, tomando as medicações, fazendo todo o tratamento bonitinho do jeito que ele tinha dito. E enquanto eu aguardava para passar novamente com o médico, era atendida uma moça. E eu percebia na sala de espera que ele dizia as mesmas coisas para a moça. E aquela moça estava aos prantos. Mas ela estava em forma líquida. Chorava, e chorava, e chorava. E ele dizia que ela também não ia durar muito, se continuasse daquele jeito. Ou seja, o que aquele médico costumava fazer era, através do medo, chamar a atenção para a seriedade do tratamento. O que ele estava querendo fazer era com que as pessoas, os pacientes, levassem a sério o tratamento, mostrando o risco, a gravidade, impondo um certo medo para que levássemos o tratamento a sério. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler e que vamos expor, nos seus primeiros 11 versículos especialmente, ele mostra algo parecido. Nós temos aqui sérias exortações do profeta Joel, misturadas ali com ameaças. O profeta está dizendo: olha, Deus declarou guerra ao seu povo. Deus vai fazer algo terrível no meio do seu povo. Se o povo continuar da forma como está, endurecido, anestesiado no pecado, Deus vai trazer uma destruição sem precedentes aqui. No capítulo 1 ele falou a respeito da destruição já trazida com os gafanhotos. Agora ele está mostrando no capítulo 2, com uma linguagem um tanto quanto hiperbólica até, a gravidade do que ainda haveria de vir. Ele está descrevendo um exército, que ele vai dizer, é exército enviado pelo Senhor. Um exército poderoso, um exército que tem um poder de destruição terrível. Ele compara esse exército com os gafanhotos, com a mesma destruição provocada pelos gafanhotos. Ele está dizendo que o que esse exército do Senhor, vai fazer é ainda pior. Possivelmente esse exército é uma alusão aos assírios. E os irmãos bem lembram, já há alguns meses talvez, quando nós expusemos aqui o livro do profeta Jonas. Nós falamos um pouco a respeito dos assírios. O poder de destruição, o que eles faziam, não era brincadeira. Chegava ao ponto de povos cometerem suicídio em massa, coletivo, para não caírem nas mãos dos assírios. É esse o exército. Exército que não tem precedentes, o profeta declara. Mas tudo isso, os gafanhotos, o exército, tudo isso, está apontando numa direção futura ainda, do grande dia do Senhor. Ele está dizendo, aquilo que os gafanhotos fizeram foi terrível, vocês experimentaram. O que o exército do Senhor fará é ainda pior, mas isso ainda não é o pior. O dia do Senhor será ainda pior.
O grande dia do Senhor será ainda mais destrutível. Era isso que o profeta estava falando a respeito deste grande dia do Senhor. E aqui, nessa porção do texto, Deus estava declarando guerra ao seu povo, chamando o seu povo à seriedade, sensibilizando o seu povo, porque não era mais hora de descansar, era hora de voltar-se para o Senhor, de se arrepender. Deus então não toleraria mais a perversidade do seu povo. Deus então aplicaria juízo sobre o seu povo. Era possível até já ouvir o barulho do exército se aproximando. O barulho do exército já, cavalarias nos montes já se aproximando. A destruição era iminente. Deus então chama o seu povo a uma reconciliação, ou então viria a destruição. Eis aí o resumo, irmãos, de todo o texto que nós acabamos de ler. E agora, eu então os convido a observar ponto a ponto do texto. Antes de avançar na exposição do texto, é importante a gente esclarecer que uma das formas de interpretação desse texto é exatamente essa que acabei de explicar, mostrando que essa descrição não é uma descrição puramente literal de um exército de gafanhotos, mas possivelmente de um exército efetivo, os assírios. E essa descrição aponta na direção de um outro evento, um evento ainda maior, que é o grande dia do Senhor. Bom, dito isso, irmãos, vamos então ao primeiro verso do texto. E o texto diz que era necessário tocar a trombeta, o toque da trombeta de Sião. Mantenha aí sua Bíblia aberta e veja o verso primeiro. Diz, toquem a trombeta em Sião. Primeiramente, não se faz tocar a trombeta por algo que já passou, certo? A trombeta deveria ser tocada por algo que estava prestes a acontecer. Ou seja, a trombeta deveria ser tocada por algo que iria acontecer a qualquer momento. Era algo futuro. A destruição estava em vista. Aquilo que os gafanhotos fizeram era só uma pálida ideia do que estava por vir. Aquilo que os exércitos poderiam fazer também era uma simples ideia do que o Senhor, quando voltar na sua glória como juiz do mundo, haverá de fazer. Pois bem, a trombeta deveria ser tocada. A trombeta ou chofar nada mais era do que um chifre de carneiro. Talvez alguns aqui já tenham visto pessoalmente esse objeto. O que se aproxima muito no nosso contexto aqui é o berrante, né? Era um chifre de carneiro. E ele deveria ser tocado em algumas ocasiões específicas. Ele deveria ser tocado para avisar a respeito de um perigo iminente. Normalmente o sentinela que ficava nos muros ou torres elevadas da cidade, ficavam ali com o chofar para anunciar perigo, anunciar uma situação de risco, não só exércitos inimigos, mas uma situação de risco. O chofar, a trombeta, também era utilizada para soar, convidando o povo para uma grande assembleia. Quando uma decisão, uma notícia muito importante tivesse que ser dada, que fosse muito sério e todo o povo precisasse ser convidado, então a trombeta era tocada. E o texto nos fala que essa convocação, ela foi dirigida a todo o povo. Toquem a trombeta em Sião. Deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país. Era para todos os habitantes do país. A trombeta convidava todo o povo a uma ação. O texto nos fala que a convocação é para todo o povo, porque o pecado não era só de 1, 2, 3, era de todo o povo. Qual era o pecado deste povo? Certamente o grande problema desse povo é porque não estavam mais adorando a Deus como deveriam. Era um culto vazio, meramente formal, sem coração.
E o profeta exorta a rasgarem não mais as vestes, mas o coração. Estavam distantes de Deus. Estavam presos a rituais vazios. Presos ainda, se garantindo no templo. Usando aqui uma linguagem mais dos jovens, eles estavam se garantindo no templo. É o que o profeta Jeremias vai falar no capítulo 7. No templo, eles estavam apegados ao templo como se aquilo trouxesse a eles proteção. Deixaram de depositar a confiança no Senhor e agora confiavam no templo. E já não mais adoravam o Senhor de todo o coração. Estavam cometendo idolatrias, pecados que o Senhor abominava. E aí então Deus vem e através do profeta Ageu convida o seu povo ao arrependimento. Toca a trombeta, anuncia a todos os moradores daquele país. E veja que interessante que a trombeta é tocada em Sião. Isso é importante de ser observado. Sião era o lugar da morada de Deus, o lugar onde ficava o templo, que representava no contexto daquele povo a presença de Deus no meio do seu povo. Sião, irmãos, era onde se celebrava o culto a Deus. Sião, irmãos, era nada mais, nada menos do que a vitrine de Deus para o mundo, para os outros povos. E a trombeta deveria soar em Sião e reverberar para os outros povos, para os outros moradores da terra. Veja, irmãos, o grande problema do povo é que eles estavam muito seguros em si mesmos, confiando no templo, quando deveriam confiar em Deus. E o alarme deveria soar dentro de Sião. Não deveria soar apenas para fora de Sião, mas dentro, porque o juízo começaria dentro de Sião e se espalharia depois. Por isso o alarme deveria tocar dentro de Sião, porque Deus não estava dizendo ao seu povo que haveria guerra. Deus estava declarando guerra ao seu povo. É diferente. Por isso a trombeta deveria tocar dentro de Sião, dentro de seus muros. Quando o povo não ouve, irmãos, a voz de amor de Deus, recebe então a disciplina, a vara da correção. Quem não foge do pecado, irmãos, experimenta o cajado. Quem não busca a edificação no Senhor, experimenta destruição. Irmãos, o diabo é muito astuto. O diabo é extremamente astuto. Ele não só leva o homem a pecar, mas ele, por vezes, convence o homem de que o seu pecado não tem consequências, não trará consequências. Isso é muito perigoso. E por isso é necessário tocar a trombeta, soar o alarme. O pecado é perigoso. Ele destrói. Ele diz no verso 1 ainda, que o dia do Senhor está chegando, está próximo. Ele repete, não só está chegando, está próximo. A expressão, o dia do Senhor, ela representa todos os juízos de Deus sobre a terra. Juízos esses que culminarão num grande, maior de todos os juízos. Culminarão naquilo que é chamado de o grande dia do Senhor, que é na volta de Cristo. Esse é o grande juízo do Senhor. Mas estes pequenos atos de justiça, de juízo de Deus no decorrer da história, também são chamados de dia do Senhor, dentro de muitos textos bíblicos. Dia este que é apontado para um grande dia, onde ninguém escapará do Cordeiro de Deus. Dia este que se aproxima, dia este em que Cristo se apresentará não mais como nosso advogado, mas se apresentará como juiz. E ele vem para julgar. Este será o grande dia do Senhor. Por isso, irmãos,
é melhor se aproximar de Cristo hoje. Hoje Ele se apresenta como nosso advogado, mas neste grande dia não será assim. Será como juiz, para julgar conforme as nossas ações. Veja que, assim como os gafanhotos chegaram rapidamente, lá no capítulo 1 a gente viu isso, e pegou o povo de surpresa, trazendo ali terrível destruição, assim também seria com os assírios, com este grande exército narrado aqui no capítulo 2. E da mesma forma, o dia do Senhor também será um dia em que não vai dar para se preparar antes, será num abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia. Será de repente. O dia do Senhor será assim. Não sabemos quando será, que dia será. Só Deus sabe quando será este dia. Assim como somente Deus sabia quando enviar os gafanhotos. Assim como Deus também sabia quando enviar os assírios. Assim também, somente Deus sabe quando vai enviar o seu Filho. Quando da segunda vinda de Cristo. A questão é, como diz o profeta Amós, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Essa é a mensagem para nós. Precisamos nos preparar para esse encontro com o Senhor no grande dia. E a pergunta que eu deixo para você: você está pronto? Já está pronto para esse encontro? Pois bem, irmãos, dos versos 2 em diante, até o verso 11, nós temos aqui uma descrição que o profeta faz desse poderoso exército do Senhor. O verso 11 não deixa dúvida que este exército é do Senhor. Ele vai à frente do seu exército. É exército do Senhor. É um exército poderoso. É um exército sem igual na história. Veja, toda essa descrição dos versos 2 até o 11 está mostrando para nós, irmãos, que é Deus quem está agindo. É Ele quem está conduzindo a história do princípio ao fim. De que nada e ninguém age fora do seu controle. O exército era seu. Era um exército poderoso pela sua quantidade, pela sua qualidade, pela sua velocidade, conforme nós percebemos a descrição no verso 2. Um exército como nunca se viu antes. Um exército poderoso pela devastação que causava. O verso 3 fala que onde passava, devorava como fogo. Um exército poderoso pelo seu ataque, pela sua aparência. Ele faz uma comparação a este exército como cavalos, como o barulho de muitos carros de guerra, como fogo crepitante que consome o restolho. Assim é esse exército poderoso do Senhor em posição de combate. Ele fala ainda que esse exército é poderoso pelo temor que aplicam aos outros povos. Verso 6, diante dele contorcem-se os outros povos angustiados. O verso 7 ao 9, ele fala que é poderoso pela ameaça que causa. Eles atacam como guerreiros, eles são organizados, eles agem de maneira organizada, sem atropelarem-se uns aos outros, o que é incomum nos exércitos, quando agem em massa. Era um exército poderoso. A descrição, até o verso 11, vai nos mostrar um pouco do poder desse exército. Veja, irmãos, o que o profeta está fazendo com essa descrição, dos versos 2 ao 11, é chamar a atenção do povo, sensibilizar o povo para a urgência no arrependimento. Era a mesma coisa que estava fazendo aquele meu médico lá há mais de 10 anos, querendo botar medo, para que levasse a sério a exortação, o tratamento. Aqui também o profeta está botando muito medo no povo, para que eles levassem a sério. O perigo era sério. O tratamento era urgente. Veja, irmãos, como esse cenário descrito pelo profeta se parece com o momento que vivemos. As pessoas hoje estão
vivendo anestesiadas. As pessoas estão vivendo alheias a Deus, se preocupando somente com os seus próprios interesses, correndo atrás das suas próprias vontades, os seus interesses, como na época do profeta Ageu, texto já lido durante a nossa liturgia pelo pastor Fernando, capítulo 1 de Ageu. Cada um correndo atrás dos seus próprios interesses. E até no meio do povo de Deus isso tem acontecido. Não tem sido diferente. As pessoas não estão priorizando mais o relacionamento com Deus, e muito menos a obra de Deus. O relacionamento com Deus deve vir primeiro, depois com a sua obra. Deus quer que você se relacione primeiro com Ele, esteja bem com Ele. Depois é que você vai poder fazer a obra do Senhor. Veja, irmãos, se uma praga de gafanhotos poderia causar tanta destruição, imaginem o juízo de Deus. Imaginem quando Deus manifestar juízo àqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que não se importaram com Cristo. Imaginem como será terrível no dia do Senhor. Toda essa situação descrita aqui dos versos 1 a 11 mostra para nós Deus operando do início ao fim da história. E o povo precisava entender que estava lutando contra Deus. E que quando Deus anuncia a guerra, é melhor se arrepender. Arrependimento é a saída. Arrependimento é a única solução. A solução, irmãos, é se render a Deus. Não é querer lutar com Deus, é se render. Não tem meio termo aqui. Ou se arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Pela descrição, nós percebemos que o castigo era iminente. Mas aqui, aquilo que nós chamamos de aos 45 do segundo tempo, Deus então convida o seu povo ao arrependimento. Deus chama o seu povo a uma mudança de postura. Deus dá uma chance. É isso. Chama o seu povo a mudar. Verso 12 diz: porém agora, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Deus, na sua graça e misericórdia, oferece uma oportunidade para o povo se arrepender e viver. Irmãos, o pecado é algo terrível. É como um câncer maligno, que vai destruindo pouco a pouco todo o homem. Assim é o pecado. Ele destrói o homem por dentro. E mais do que isso, ele afasta o homem eternamente de Deus. Porém, irmãos, o arrependimento é o único caminho para a restauração. Eu disse que na quinta-feira nós tivemos aqui uma mensagem preciosa, onde fomos exortados a respeito da gratidão pelo perdão. Hoje Deus nos fala sobre o arrependimento. Quando nos arrependemos, sinceramente, Deus perdoa. Deus não aplica o juízo, mas manifesta a graça, misericórdia, bondade. O arrependimento é o caminho seguro para alcançar a misericórdia de Deus. É necessário voltar-se para o Senhor. Mas como é que isso deveria ocorrer? De que maneira? O verso 12 nos responde: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, diz o verso 13, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. O arrependimento, irmãos, é a porta aberta da graça. Essa volta para o Senhor deveria implicar num arrependimento sincero, de todo o coração.
O povo deveria abdicar da desobediência e voltar-se para o Senhor. E o que é mais curioso aqui é que é o ofendido que está convidando aquele que o ofendeu a mudar. É Deus chamando o seu povo à restauração, a abandonar o seu pecado. Povo de Deus, nós somos como o filho pródigo. Talvez seja uma boa comparação. O povo de Deus como filho pródigo. Aquele filho que precisa voltar para a casa do pai. Aquele filho que não precisa apenas cair em si, mas que precisa também voltar. Irmãos, não basta ter convicção do pecado. É preciso pôr o pé na estrada e voltar para Deus. É preciso voltar-se para o Senhor. E a tristeza pelo pecado, jejum, lamento, pranto, rasgar o coração, isso é uma parte. A tristeza pelo pecado é só uma parte desse retorno para o Pai, deste retorno para o Senhor. Veja, irmãos, que não estou falando aqui de meramente um retorno à igreja, voltar para a igreja. Não é isso. É um abandonar o pecado, é um retorno a um relacionamento pessoal com Deus. É sobre isso que o profeta está falando. Não é voltar-se ao templo pura e simplesmente. O povo de Israel idolatrava o templo. Eles haviam substituído o relacionamento com Deus por atos religiosos puramente. E quantos hoje não estão fazendo a mesma coisa? Quantos hoje não estão se envolvendo na igreja meramente por um ativismo religioso, mas não o fazem de todo o coração, não experimentam a intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, mas fazem por obrigação. É triste perceber, irmãos, como Deus não tem sido o centro das atenções, das aspirações dos homens, do seu povo. Cada um tem corrido atrás dos seus interesses, como nos dias do profeta Ageu. Por isso, irmãos, é tão importante ouvir o toque da trombeta. Voltar-se para o Senhor. O arrependimento precisa ser profundo, precisa ser verdadeiro, total. Deus não aceita, irmãos, um coração dividido. Deus não nos quer pela metade. Deus nos quer por inteiro. Quantas pessoas nos nossos dias a gente não vê fazendo confissões em momentos de grande emoção, de comoção, depois de um encontro, de um retiro, de um acampamento? Pessoas que prometem: eu vou ler a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou testemunhar de Cristo. Alguns até choram, fazem votos. Mas é interessante que esse fervor desaparece assim que acaba o retiro, assim que acaba o acampamento. Acaba esse fervor. Ele passa rápido. Parece dinheiro na minha gaveta. Eu ponho lá, aviso a Amanda, quando eu vou procurar, não dá uma semana, já acabou. É assim o fervor de muitos que declaram amar o Senhor nos nossos dias. Passageiro. Será que você está entre aqueles que só andam com Deus quando as coisas apertam? Tem crente que é movido à aprovação. É o combustível. Só busca Deus quando a situação está ali por um triz. Só nos momentos de perigo. Só buscam o Senhor, só se voltam para o Senhor nas provações. Não dá para andar assim, irmãos. Não dá. Só se voltar para o Senhor nas horas da dificuldade é muito ruim. Isso
mostra, na verdade, que nós estamos num relacionamento incorreto com Deus, porque nós não estamos amando a Deus se essa é a nossa posição. Na verdade, eu sou um interesseiro se eu estou agindo assim. Porque só busco o Senhor nas horas que estou sofrendo. Quero que Ele alivie o meu sofrimento. Ou seja, se você só tem buscado o Senhor nessas horas, seu relacionamento com Deus está errado. Você não tem amado o Senhor. Se você o ama, você o busca em todo tempo. Nós não devemos ter um relacionamento utilitarista com Deus, buscando-o somente para satisfazer algumas necessidades temporárias que eu tenho. Que você tem? Não podemos agir assim. Devemos nos voltar para o Senhor com sinceridade de coração, com inteireza, compungidos de fato, contritos de verdade. O Senhor nos quer assim. Ele não tolera uma espiritualidade superficial, irmãos. A nossa motivação para buscar o Senhor deve ser Ele mesmo. E não aquilo que precisamos. As nossas necessidades momentâneas. Eu já disse, Deus não nos aceita pela metade. Aqueles irmãos, exortados pelo profeta Joel, deveriam ser tomados de arrependimento, de reconhecimento da culpa. E eles deveriam voltar-se para o Senhor arrependidos com jejum. E aqui cabe uma explicação importante. A importância do jejum tem sido tão desprezada nos nossos dias. O povo de Deus hoje já não jejua mais. Quem jejua está dizendo que a volta para Deus é mais importante do que o sustento para o corpo. O jejum não vai mudar Deus, mas o jejum vai mudar você. Vai nos quebrantar, vai nos humilhar mais, vai incutir em nós, vai incutir em nosso coração um gosto maior pelo pão do céu, mais do que pelo pão desta terra. O jejum fará isso, fará com que amemos mais, deverá mudar a nossa atitude para com o outro. O jejum nos muda, nos faz mais humildes. Mas não era só isso, eles deveriam voltar-se para o Senhor também com lágrimas, com choro, diz o texto, deveriam se arrepender assim. E aí aqui também cabe uma aplicação muito interessante para nós. O povo de Deus também parece que não chora mais. O povo deveria chorar pelos seus pecados. E em nossos dias, nós crentes temos andado de olhos muito enxutos. Não choramos mais. Não, eu sei que tem exceções, é verdade. Tem aqueles que choram por tudo, mas não é isso que eu estou dizendo. E tem aqueles também que não choram por nada. Mas a igreja não tem chorado nos dias de hoje pelo seu pecado. Não tem. Os nossos olhos estão secos demais. Tem aqueles que dizem que chorar não é coisa de homem. Não é assim, irmãos. Não é assim mesmo. Nós não temos que criar barreiras, obstáculos às emoções que temos. Não podemos fazer isso. Não podemos endurecer o nosso coração a tal ponto. Não podemos, irmãos, criar barreiras para os nossos sentimentos também. Podemos e devemos sim chorar, mas chorar pelos nossos pecados. Chorar pela situação do nosso povo, situação do nosso país. Devemos nos colocar diante de Deus também com choro, pela situação que caminha a nossa nação. Tudo isso deveria nos fazer chorar diante de Deus, mas a igreja de hoje está endurecida. Não chora mais. Não se arrepende mais pelos seus pecados. Não se constrange mais da sua maldade. Não estou dizendo, irmãos, que é para ficarmos chorando por tudo. Não, não é isso. Mas eu fico pensando, será que nós temos chorado como Pedro chorou? Depois de cair em si
e ver o que fez, ter traído Jesus, ter negado o seu mestre? Será que nós temos chorado como Pedro? Será que nós temos chorado como Jacó lá no Jaboque, pedindo a Deus por restauração para a sua vida? Será que nós temos chorado como Jesus, diante de uma cidade impenitente, de um povo impenitente? Jesus chorou. Será que nós temos chorado, irmãos? Será que você conhece o que é chorar numa volta para Deus? Será que nosso coração tem se derretido de anseio pelo Senhor? Assim como no salmista, Salmo 42, como uma corça anseia por água, o meu coração tem sede e anseia por Ti, ó Deus. Será que nós temos ansiado assim pelo Senhor? Qual tem sido o anseio do seu coração? Avalie. Há tempo de rir e há tempo de chorar, diz Eclesiastes. Certamente que os nossos dias é tempo de chorar. Não de desespero, mas de arrependimento. De voltar-se para o Senhor com um coração arrependido, um coração contrito. E um coração arrependido e contrito o Senhor não rejeitará. O Senhor não rejeitará. É isso que o Senhor quer, coração arrependido e contrito na sua presença. Deus não se impressiona, irmãos, com teatro, com rituais externos, mas Deus quer um coração rasgado, um coração compungido. Por isso o profeta diz: rasguem o coração e não as vestes. Que seja sincero. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você fez, eu não sei, não conheço a sua vida, você conhece bem, e Deus também. Eu não sei o tamanho do seu pecado, mas uma coisa eu tenho certeza, e isso sim eu sei que a graça do meu Deus é muito maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Eu sei que a graça do meu Deus é poderosa o bastante para apagar toda a sua culpa, para te trazer de volta, se você está sinceramente arrependido, para te trazer a um relacionamento íntimo, um relacionamento especial com Ele, de pai para filho. É esse relacionamento que Deus te chama a desfrutar hoje. Não deixe para amanhã, é para hoje, é urgente. O profeta fala que isso é urgente. E ele diz assim no verso 14, talvez ele volte atrás, arrependa-se, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião mais uma vez, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, consagrem também e ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo até os que mamam no peito ainda, os recém-nascidos, os recém-casados, todos são convocados a deixar os seus aposentos, os seus cantos e se achegarem ao Senhor. É uma convocação nacional a todo o povo, todos deveriam voltar-se. É tempo de voltar-se para o Senhor. É tempo de quebrantamento, de arrependimento. Assim como a transgressão do povo foi coletiva, todo o povo deveria ser convidado. Ninguém poderia ficar de fora desse processo. Todo o povo deveria se arrepender. O tempo de quebrantamento, irmãos, de arrependimento, é agora. Não tem nada mais urgente que você tenha a fazer. Não tem nada mais urgente que você possa pensar nesse momento do que o retorno ao Senhor. Voltar-se para o Senhor. Isso é o que há de mais importante e que precisamos fazer. É arrepender-se e viver, ou não arrepender-se e morrer. A trombeta foi tocada, não só em Sião, mas também no Brasil. A trombeta é tocada na nossa cidade. E Deus nos chama a buscá-lo enquanto é tempo, como diz o profeta Isaías.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto é tempo. Busquemos o Senhor. Devemos fazer isso, irmãos, na certeza de que o nosso Deus é um Deus misericordioso e compassivo, como diz o profeta. E Ele deixará após si uma bênção. A porta da graça está aberta. A porta da graça de Deus está aberta. Com a volta do seu povo, o castigo de Deus seria removido. A bênção de Deus, a bênção da restauração, seria a consequência direta do arrependimento do povo. E o fim do texto, verso 17, diz: que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Aqui, os sacerdotes são convocados, a liderança do povo. E aí nós temos mais uma aplicação importante para a gente encerrar. Os líderes deveriam ser os primeiros a dar exemplo. Os líderes deveriam ser os primeiros a colocar o rosto no pó, a se humilhar, a se arrepender. Irmãos, a igreja é um retrato da sua liderança. Eu me coloco aqui como líder, mas veja você que também é líder. Os líderes precisam ser os primeiros, precisam de ser exemplo, modelo. Como eu disse, a igreja é um espelho dos seus líderes. Devem ser os primeiros a chegarem ao culto, devem ser os primeiros a dizer: eis-me aqui, me envia, eu vou fazer. Devem ser os primeiros a estar nos estudos bíblicos, devem ser os primeiros nas programações, devem ser o modelo dos fiéis. A liderança deve ser o modelo também da volta para Deus. Mas não só os líderes deveriam voltar, todo o povo é convidado. Desde os bebezinhos até os recém-casados. E aqui é curioso, porque os recém-casados, naquela época, quando se casava, você tinha 1 ano para desfrutar da sua esposa, do relacionamento. Era praticamente 1 ano de lua de mel, coisa boa, né? Pois bem, a coisa era tão séria, tão urgente, que até aqueles que estavam nesse 1 ano deveriam também voltar-se para o Senhor. Todo o povo é convidado a voltar-se para o Senhor. E por que isso é tão importante para a igreja? Por que isso é tão importante para nós? Para que a igreja do Senhor, para que o povo do Senhor, o nome do Senhor não caia em opróbrio, para que não perca a força do seu testemunho, para que não sirva como escândalo, mas como de fato deve ser, vitrine de Deus, como a Sião de Deus. Assim somos nós, eu e você, igreja do Senhor. A volta para o Senhor é urgente. A trombeta já foi tocada. Voltemos-nos para o Senhor. Amém, irmãos?